Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Cláudio Duarte, né? Momentos difíceis, vamos lá? Vou colocar aqui para vocês, vamos lá. Tá. Sim, tá ótimo, né? Então vamos lá. Mas normalmente bem pequenino. E por isso grande parte das pessoas não consegue encontrar o que a maioria delas buscam, que é a vida com Deus, o milagre, sabe? O agir de Deus. Por quê? Sempre estão esperando coisas grandiosas. Vá conversar com as pessoas e você vai descobrir, certo? Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelo, sim ou não? Isso. Mas isso é mentira. Silvio Santos nunca foi camelô, isso é mentira o sistema, tá? Ele sempre foi desses judeus aí, da ONU, que faz parte dos judeus da ONU, tá certo? Ele não é judeu, ele não faz parte do povo hebreu, tá? Ele simplesmente é um desses judeus aí que ele fala que é judeu, mas é um falso judeu também, tá certo? Que faz parte da maçonaria e que ele nunca foi camelô, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Ele sempre teve dinheiro, isso é mentira, gente, isso é mentira. Até porque as pessoas que têm muita influência, você vê, tanto ele é maçom que ele tem uma rede de TV, né? Tem um canal de TV, né? Você vê, o SBT é dele. Por quê? Porque ele é maçom. Ele nunca foi pobre, isso é mentira. Tá? Isso não existe. Você vê que as pessoas que foram pobres, que são pobres, não conseguem ter esse patamar que ele tem. Tá certo? Por quê? Porque ele, na verdade, ele é maçom. Então esse negócio de que ele foi camelô, isso é mentira. Eu não acredito que ele foi camelô. Eu não acredito nisso. Isso é mentira. Na minha visão, isso é mentira. Vamos continuar. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Isso não é diferente do nosso relacionamento para com Deus. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. As pessoas olham para uma nuvem tão pequena e diz: nela não pode estar, certo? Uma chuva tão... Essa é a visão de um rapaz. O homem não. Ele diz: avisa todo mundo que essa nuvem é apenas um começo, porque coisas grandes começam a partir de coisas pequenas, e é isso que nós temos hoje, e é com isso que Deus vai realizar coisas grandes na nossa vida. Então vocês estão vendo que ele está falando das coisas pequenas que a gente tem, que Deus vai realizar grandes coisas, né? Então, ou seja, tipo, o que está dando a entender na mensagem é que a pessoa tem coisas pequenas, mas com as coisas pequenas, se ela colocar na mão de Deus, Deus vai realizar grandes coisas. Por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo, mas ela quer ganhar muito mais. Então, se ela colocar as coisas pequenas, né, para Deus, tipo, dar o dízimo, né, desse pequeno salário dela, de um salário mínimo, Deus vai abençoar ela, que ela vai ter muito mais, que ela vai conseguir um melhor emprego, tipo assim, entende, amados? A mensagem é tipo essa, né? É tipo isso aí mesmo. Então vamos continuar aqui para ver o que ele vai falar. O que você tem hoje? É um colégio público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros. O que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Pare de olhar esses povos. Vocês vejam que ele está falando tudo físico. Foi o que o apóstolo Shaul falou em Filipenses 3, que ele só fala das coisas terrenas. Ou seja, se o teu filho vai para uma escola pública, é como se a escola pública não fosse nada. Né? Vocês vejam bem. Né? Como é que ele desvaloriza as coisas do sistema. Ele está no sistema, ele é maçom, mas ele desvaloriza as coisas do sistema. Por quê? Porque a escola pública é dada por quem? Por governo. Então é uma coisa que não presta. Vocês vejam bem.
É lógico que eles privam as crianças da escola pública de ter um ensino melhor que na escola particular. Isso é fato, tá? As crianças estudam, aprendem e tal, mas não como a escola particular, tá? Mas isso também não é desmerecer a escola pública, como se a escola pública não fosse nada, né? Porque tem muitas pessoas que estudaram na escola pública e que hoje são grandes pessoas, que conseguem grandes coisas, que estão numa profissão muito boa. Então vocês vejam bem, como se a escola pública não fosse nada, né? Então, vamos ver aqui, vocês vejam que ele está falando tudo físico, tipo, que Deus vai te abençoar nessa vida física, ele não está falando no espírito. Público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. O que Deus precisa é da sua dedicação. Ele diz que Deus precisa da sua dedicação para Ele te levar onde você deseja. Vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Primeiro, Yahweh não precisa da nossa dedicação para nos levar onde Ele deseja, porque Ele não é servido por mãos de homens. Ele não quer nada de nossas mãos físicas. O que Ele quer é que a gente o adore em espírito e em verdade. E Ele vai nos levar onde Ele deseja, é que Ele, o que Ele deseja é habitar em nós, é habitar naquele que crê que é o templo. Então, aquele que crê que é o templo, o Espírito habita. Então, o Espírito vai agir no Espírito, porque Ele é Espírito, então o Espírito dele vai agir em nós. Primeiro ponto. Então, vocês vejam que ele está falando tudo físico. Porque Deus, ele vai agir... Veja bem, amado, vamos voltar aqui para a gente avaliar. Olha isso. Veja o que ele está falando. A heresia que esse homem está falando, olha. O que você tem hoje? É um colégio público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros... O que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Então, ele está falando físico, para levar você para onde ele deseja. Só que isso é a gente que conquista. Entende? É a gente que conquista. Se a gente quer fazer uma faculdade, não é Deus que vai levar a gente para a faculdade. É a gente que vai conquistar e vai estudar e vai passar e vai concluir uma faculdade. Com os recursos que Yahweh nos deu. Qual é o recurso que Ele nos dá? A vida, o fôlego, o sol, a chuva, a alimentação que Ele nos dá. E a mente para a gente pensar. Mas é a gente que vai alcançar o que a gente quer. Agora, o que Yahweh deseja de nós, né, é que a gente vá para Yahushua, porque através de Yahushua, que Yahushua vai levar o Pai, e Ele nos deixa do Espírito. O que Ele deseja de nós é que a gente o adore em Espírito e em verdade. É isso que Ele procura. Mas que a gente sirva a Ele, não. Por quê? Porque Ele não é servido por mãos de homem, como está escrito em Atos 17, 25. Está escrito que Ele não requer nada de nossas mãos, Ele não é servido por mãos de humanos. Da mesma forma que Ele não habita em templo feito por mãos humanos, que está escrito isso em Atos 17, 24, em Atos 7, 48, está escrito em Atos 17, 25, que Ele também não requer nada de nossas mãos, porque é Ele mesmo que nos dá a vida, o fôlego e tudo mais o que nós precisamos. Então vocês vejam bem, o que esse homem está falando aqui que não tem nada a ver com Yahweh. Público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Pare de olhar. O que Deus precisa é da sua dedicação, mas qual é esse Deus que ele está falando? Esse Deus que ele está falando é esse aqui, ó. Sabe por quê? A sua dedicação, ou seja, uma pessoa, ela recebe um salário mínimo, tá? Então ela quer receber mais. Então o que Deus precisa é da sua dedicação. Então você dá o dízimo desse salário mínimo, que Deus vai te abençoar, que você vai ter um emprego melhor. Então o que Deus precisa da sua dedicação para Ele te levar para o lugar que Ele deseja. Mas na verdade não é o Deus que deseja. Se você se dedicar, você mesmo vai se levar para o lugar que você deseja. Com os recursos que Yahweh nos deu nessa vida temporal. Entendam isso. Vejam. Yahweh, Ele dá recursos para todos, independentemente da pessoa crer nele ou não.
Ele dá recursos. Qual recurso que Yahweh dá? Yahweh nos dá a vida, a respiração, o sol, a chuva, o alimento. Tudo isso Yahweh nos dá. A mente para a gente pensar, porque nós somos seres pensantes, Ele nos dá. Agora, se a gente batalhar, olha, poxa, eu estou cansado desse emprego, eu estou recebendo muito pouco, mas eu vou fazer uma faculdade, eu vou me dedicar e fazer uma faculdade. Foi Deus que te levou? Não, foi você que procurou e fez com o recurso que Ele te deu. Você está vivo, você está respirando, você tem o sol, a chuva, a seu favor que Ele dá para cada um. Então você conquistou. Entende? Só que aqui ele está falando que Deus precisa da sua dedicação e Yahweh não precisa da dedicação de ninguém, amados. O que Yahweh quer é que a gente o adore em espírito e em verdade, que a gente vá para Yahush levar o Pai e Ele nos encher do Espírito. Ele não requer dedicação nossa humana para nada, porque ele é espírito, Ele não é físico. Então Ele não requer dedicação nossa para nada humano. Ele não é servido por mãos humanas. Então você vê que o que ele está falando aqui não tem lógica, está fugindo do que está na Escritura. Veja, ele diz que o que Deus quer, a sua dedicação, para Ele te levar para lugares maiores. Quais lugares maiores que ele está falando? Coisas físicas. Que você dedicar, a dedicação, tipo, você vai batalhar, então você estuda, é a dedicação que você vai fazer para Deus, não, você está fazendo para você. A gente não pode fazer nada para Yahweh físico, amados. Físico. Por quê? Porque Yahweh é espírito. E importa que a gente adore em espírito e em verdade. Tá? Então, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. É sendo o tempo e não ainda tempo. Agora, fazer as coisas físicas, ele não aceita. Por quê? Porque ele é espírito. Não tem como ele aceitar físico. Porque ele é espírito. Mas o Cláudio Duarte está falando o contrário do que está na Escritura. Veja. Público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Ou seja, esse Deus que ele está falando é um Deus limitado. Esse Deus ele precisa da dedicação do ser humano para levar a pessoa aonde Ele deseja. E sendo que, na verdade, nós nos dedicamos para nós conquistarmos o que a gente quer nessa vida temporal. Tá certo? Com os recursos que Yahweh nos dá. Mas não é Ele que precisa. Ele não precisa nada de nossas mãos. Tá? É Ele que nos dá. Entende? Então vocês vejam que esse Deus que ele está falando é um Deus limitado. Ele só vai fazer se você precisa, se você se dedicar. Ele precisa da sua dedicação. Que Deus é esse? Esse Deus eu não quero, não. Esse Deus que o Cláudio Duarte está pregando, eu não quero, não. Porque o Yahweh, o Deus que eu sigo, o Deus que eu adoro, Ele me dá recurso, é Ele que me dá. Ele não precisa nada de minhas mãos físicas. O que Ele quer é que eu adore em espírito e verdade. Isso eu faço, adorá-lo em espírito e em verdade. Entende? Só que esse Deus aqui que o Cláudio Duarte está apresentando é outro Deus, é um Deus limitado, que Ele precisa da sua dedicação para Ele levar você onde Ele quer te levar. Mas aonde Ele quer te levar, que Ele vai dizer, tipo, né? Você conquistou uma faculdade, foi Deus que te levou a conquistar a faculdade, Ele quis te levar a isso, é tudo físico. E sendo que Ele é espírito. Tá certo? Ele não quer nada de nossas mãos. O que Ele quer é que a gente adore em espírito e em verdade. Agora, o que a gente conquistar aqui é físico, a gente conquista por nós com o recurso que Ele nos deu nessa vida temporal, amados. Mas a gente não precisa de dedicação, porque Yahweh, Ele não precisa da nossa dedicação para nada. Yahweh é Deus verdadeiro, Ele é espírito, Ele não precisa de nada físico de nossas mãos. Vocês vejam bem, que está totalmente contrário do que ele está falando. Tá? Está totalmente contrário. Então vamos voltar aqui para a gente dar continuidade ao que ele vai falar. Hã? Vocês vejam bem. Está contrário do que ele está falando. Público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você,
certo? Para onde ele deseja. É isso. Pare de olhar esses poucos recursos seus, porque isso só vai te levar para o desânimo. Posso ouvir um amém? Põe para mim João 6,9. Vou usar mais 2 textos e termino. João 6,9. Vamos lá, João 6,9. Hã? João 6,9. Vamos lá. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Né? Vocês vejam que foi a multiplicação, né, do pão. E aqui Yahushua, ele se revela, dizendo que ele é o pão da vida. Né? Vocês vejam bem. Então vamos ler. Algum tempo depois, Yahushua partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Yahushua subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Yahushua disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, mas já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Yahushua disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Veja, era cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tá, amados? Vocês vejam bem. Então, Yahushua tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles se juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Yahushua tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Yahushua que pretendiam procurá-lo rei à força, proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Yahushua não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Yahushua aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Yahushua não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinho. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graça. Vocês vejam que era o pão físico, né? Eles estavam procurando Yahushua para comer de novo o pão físico. Vocês vejam bem. Quando a multidão percebeu que nem Yahushua nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Yahushua. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Yahushua respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, ou seja, os pães físicos que Yahushua está falando, né? Mas ele agora vai falar do pão do Espírito, que é ele próprio. Vejam bem. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará.
Yahweh, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, ele está falando, não trabalhe pela comida que se estraga, ou seja, pela comida física, mas pela comida no espírito, que é ele próprio, porque ele aí vai se revelar como comida, como pão. Vocês vejam bem. Então lhe perguntaram, o que precisamos para fazer? O que precisamos fazer para realizar as obras que Yahweh requer? E a Rússia respondeu, a obra de Yahweh é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Yahweh é que a gente creia em Yahushua. Por quê? Porque Yahweh enviou Yahushua. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e criemos em ti? Que farás? Quem perguntou isso, amados? Líder religioso. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Yahushua, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ele está falando de que ele está se revelando que ele é o pão do céu. Ou seja, o pão do céu que ele está falando, amados, não é esse céu físico que a gente vê, mas é o pão do céu, que é o pão no entendimento, no espírito. Tá certo? Ele está falando dele, que ele é o pão no espírito. Pois o pão de Yahweh é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Veja, ele está falando dele, que o pão de Yahweh é aquele que desceu do céu, ou seja, que desceu de onde Yahweh estava, que é no espírito, que é no céu, mas é no espírito, e dá vida ao mundo. Disseram ele, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Ou seja, eles aqui estão falando desse pão para eles não sentirem mais fome, mas ele está entendendo que é no espírito, que Yahushua ele multiplicou os pães no físico para alimentar o físico. Então eles estão pedindo desse pão. Só que Yahushua ele não está falando no físico, ele está falando no espírito. Então vejam bem. Disseram ele, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Yahushua declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja isso, amados, ele é o pão e a água, no espírito. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Veja, todo que o Pai me der virá a mim, e que enviar a mim eu jamais rejeitarei. Então, olha só, todo que o Pai me der virá a mim. É para ir a Yahushua, não é para ir num sistema religioso. Não é para ir num templo físico, mas é para ir na Yahushua. E quem enviar a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Vocês vejam bem, ressuscite no último dia, que ele está falando, é quando ele vier e ressuscitar aqueles que morreram nele. Tá certo? Mas hoje o Pai está ressuscitando aqueles que estão mortos nos túmulos, quais túmulos? Nos templos físicos, que estão ouvindo a voz de Yahushua, estão saindo para fora dos túmulos, estão saindo para fora dos templos físicos, estão sendo ressuscitados no entendimento. Vocês vejam bem, que maravilha! E isso está acontecendo, amados. O Pai está ressuscitando aqueles que estão mortos no entendimento, estão nos templos físicos, que são túmulos, e estão saindo para fora e vivendo no espírito. Então vocês vejam que maravilha, né? Então aqui, ó. Então, verso 40, né? Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, olhar para o Filho, não é olhar para uma religião, mas é para o Filho. Com isso, os líderes religiosos começaram a criticar Yahushua, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Quem falou isso foram os líderes religiosos, amados. Vejam, vamos ver aqui como é que está aqui. João 6,41. João 6,41, na Bíblia Viva, vamos ver. João 6,41.
Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele dizia ser o pão do céu. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá aqui, né? João 6,41. Vamos lá. Com certeza são os líderes. Então começaram a criticar Yahushua porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus, mas só que eles eram os líderes religiosos, tá, amados? Que eles botaram os judeus aqui para poder tirar o foco, né? De que são eles, porque eram eles que perseguiam Yahushua, criticava, que julgava, certo? Então, vamos lá. Verso 42, e diziam: este não é Yahushua, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Yahushua: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, ninguém pode vir a mim. Não é ir a uma religião. Vocês vejam que o Pai é que envia as pessoas para irem a Yahushua. Vocês vejam bem, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, o Pai que atrai a pessoa para a pessoa ir para Yahushua, para o Pai ressuscitar no entendimento. Por quê? Porque o Pai nos enche do Espírito. Então, ele ressuscita o nosso entendimento no Espírito. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Yahu. Vocês vejam? Todos serão ensinados por Yahu, não é? Serão ensinados por um líder religioso, um sistema religioso, mas todos serão ensinados por Yahu. Como? No Espírito, porque o Espírito de Yahu habita naquele que crê que é o templo, e quem crê que é o templo é ensinado por Yahu. Ele nos ensina todas as coisas, o Espírito nos guia a toda a verdade. Então vocês vejam bem, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Vocês vejam bem, é para ir para Yahushua. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu. Somente ele viu o Pai. Estou falando de quem? Dele mesmo. Somente Yahushua viu o Pai. Aquele que veio de Yahu, porque Yahushua veio de Yahu. Assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Por quê? Porque comeram maná físico, pão físico, que ele está falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Veja o pão no Espírito. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão que ele está falando é o sacrifício que ele nos dará, que era o corpo dele, que seria sacrificado para a gente viver nele, comer esse pão no Espírito, no entendimento, que não é mais no físico, amados, é no Espírito. Vocês vejam bem. Então, por isso que ele disse: este pão é minha carne. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Mas ele é o pão vivo que desceu do céu no Espírito. Vejam bem. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles não estavam entendendo que ele estava falando de sacrifício. Que esses homens aqui, ó, judeus, líderes religiosos, sacrificaram a ele. Então, vamos ver aqui como é que está aqui no 52. Vamos ver aqui, 52. Como é que está? Aí eles começaram a discutir entre si e perguntaram. Então os judeus, eles ocultaram mesmo, mas esses aí eram os líderes religiosos, tá, amados? Né? Eram eles, porque eles não estavam entendendo que a Yahushua estava falando do sacrifício que ele faria por nós, tá certo? Porque aqui ele ainda estava vivo. Então, por isso que ele disse, este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo, eu darei. Ele falou no futuro, por quê? Porque ele ainda estava vivo, ele não tinha sido sacrificado por nós. Mas hoje ele deu, né, o pão que é a sua carne no físico, para hoje nós comermos o pão que é ele próprio, que é o pão da vida no Espírito, entendeu?
Então, os judeus, que são os líderes religiosos, começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Ou seja, ele está entendendo no físico, mas Yahushua está falando oferecer a carne dele, que era o corpo dele, no espírito, no físico, que ele seria sacrificado, para nós comer o pão que é ele no espírito, no entendimento, não mais nada físico, mas no espírito. E Yahushua lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ou seja, o que Yahushua está falando aqui, da carne e do sangue, é o sacrifício que ele iria fazer por nós. E que se a gente não comer, ou seja, se a gente não aceitar esse sacrifício, tá certo? Não aceitar o sacrifício, a gente não iria comer a carne dele e o pão dele, que é no espírito. O sangue é no espírito, não é mais no físico. Mas a gente tem que aceitar o sacrifício. E aquele que aceita o sacrifício de Yahushua anda no espírito, não é mais no físico. Então, esses que vão no templo físico, amados, ouvir líder religioso, não aceitaram verdadeiramente o sacrifício de Yahushua. Por quê? Porque estão no físico. Não estão comendo pão que é Yahushua no espírito. Então, vocês vejam bem, isso é muito sério. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, está falando no espírito. Todo que come e bebe da carne e do sangue dele no espírito, não é no físico. Não é esse pão físico da ceia, esse vinho físico da ceia. Isso é físico. E o próprio apóstolo Shaul disse que todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice no físico, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ou seja, vocês estão anunciando que Jesus está morto, que ele ainda não ressuscitou. Por quê? Porque o pão e o sangue que ele está falando é no espírito. É aquele que comer a carne e o sangue dele, que comeu, que aceitar o sacrifício que ele fez no madeiro por nós, vai andar agora no espírito. Então vai comer o pão que é ele no espírito e vai beber o vinho que é ele no espírito. Tá certo? Que o pão é ele, que é a palavra, e o vinho é o entendimento que o Espírito dá para o pão, que é a palavra, que é Yahushua. Vocês vejam bem que é no espírito, não é no físico. Então vocês vejam bem. Aí aqui verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando no espírito, amados. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele está falando no espírito. Todo que come a carne dele e bebe o sangue dele no espírito, que anda no espírito, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim ele, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Que se alimenta de Yahushua, não é se alimenta do sistema religioso, de ouvir um líder religioso. Lê a Bíblia, que é física, mas se alimenta de Yahushua no espírito. Vocês vejam bem. Este é o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Yahushua. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Ou seja, os antepassados comeram do pão físico e morreram. Mas aquele que come do pão que é Yahushua viverá. É isso que ele está falando. Viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo de seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Yahushua lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que hoje lhes disse são espírito em vida. Ou seja, ele está falando que a carne não produz nada que se aproveita. Ou seja, o importante é o espírito. Então, vocês vejam que ele estava falando tudo no espírito. As palavras que hoje lhes disse são espírito em vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Yahushua sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Vocês vejam bem. Ele sabia que os Judas iriam trair, né, juntamente com aqueles que não criam. Quem não creram? Os líderes religiosos, os maçons, os mestres da lei, os políticos, esses não criam. Tá certo? Vocês vejam bem.
E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Vocês vejam bem, é o Pai quem toca, e aí as pessoas vão para Yahushua, e Yahushua leva o Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Vocês vejam bem, é o Pai que dá as ovelhas para o Filho. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque não entenderam no Espírito. Vocês vejam bem. E Yahushua perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o puro de Yahweh, que és o separado de Yahweh, que és o respeitado de Yahweh, né? Então Yahushua respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Haveria de traí-lo como? Vendendo Yahushua para os sacerdotes, somos sacerdotes, líderes religiosos, que mandaram matar Yahushua. Vocês vejam bem, tá? Então vamos ver aqui. E amados, passou demais, tá? Desculpa aí a hora, mas foi necessário, né? Então, vamos dar continuidade aqui no próximo vídeo. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, se inscreva no canal, acione o sininho, acione as notificações para receber vídeos, né? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.